Bom, vídeo 9 da parte 1, né, da parte básica aqui do curso, e a pergunta que as pessoas às vezes fazem. Eu pago imposto para fazer compras nos Estados Unidos? A gente não vai falar de imposto Brasil aqui, tá? Aqui nos Estados Unidos também cobra imposto, porém, a Zip4Me ela está num estado que é isento do imposto, tá? Então, se você usar a Zip4Me para fazer importação aqui dos Estados Unidos, você não vai pagar imposto aqui nos Estados Unidos. Se você não usar a Zip4Me, você vai provavelmente pagar imposto. E eu digo provavelmente porque existem outras empresas que também estão em estados que são isentos do imposto de compra aqui, mas essas empresas que estão não são empresas que dão suporte em português, que são empresas de brasileiro, né? A Zip4Me ela é a única empresa desse tipo de mercado de brasileiro, né? Que sou eu, um dos donos aqui, né? Somos todos brasileiros. A única de brasileiro para brasileiro que oferece esse benefício para você, tá? E o que esse benefício significa? Qual que é a vantagem? Quanto que é a economia? Quanto que o Estado, nos Estados Unidos, cobra de imposto? Na média, todo produto que você comprar e não utilizar a Zip4Me, você vai pagar 7,5% na média, mais caro do que você pagaria usando a Zip4Me. Então eu vou te dar um exemplo de um produto caro para você ter ideia de quanto a gente está falando de economia. Um MacBook de $1.000, ele sai $1.000 e você pagaria 75% $75 de imposto na compra desse produto, caso você não estivesse utilizando uma empresa como a nossa, que está num estado isento de imposto, tá? Então, essa economia que você faz quando você usa a Zip4Me comprando esse MacBook é o seguinte: o imposto não vai ser aplicado. Então, a sua compra de $1.000 ela vai sair por $1.000. Se você não usar a Zip4Me e usar uma empresa que tem que não tem a isenção do imposto igual a gente tem aqui, você vai pagar $1.000 mais o imposto de $75, ou seja, fica $1.075. Só para você ter uma ideia de quão importante é você saber disso, para enviar esse mesmo MacBook para o Brasil, fica numa faixa ali de $40 a $50, dependendo do MacBook. Se é um MacBook Air, se é um MacBook Pro, se ele é de 14, se ele é 16 polegadas, tá? Então, você economizaria o suficiente fazendo essa compra só de usar a Zip4Me e não outra forma de fazer essas importações. Você já economizaria mais do que o suficiente para pagar o custo que você vai ter para enviar esse produto para o Brasil. Então, novamente, na Zip4Me o MacBook saiu $1.000. Se você não usasse a Zip4Me, iria sair $1.075 na média. E na Zip4Me você pagaria $50 de imposto. Na outra empresa você pagaria os $1.075 mais os $50 para enviar. Então, a economia continua sendo de $75 no final, porque a base de frete aqui entre nós concorrentes nesse ramo é tudo igual. Diferença às vezes é de $2, $3, um é $2, $3 mais caro que o outro em alguns fretes, outros é $2, $3 mais barato, mas não muda. A faixa de preço é igual porque a gente paga o mesmo custo ali para o correio, né? Ou a gente repassa o mesmo valor para o correio. Então, fica mais ou menos na mesma faixa ali. Então, é isso. E aí depende de como você vai importar. Se você vai comprar para uso próprio, esse 7,5% às vezes ele faz uma diferença. Se o produto for alto, às vezes não faz muita diferença. Mas principalmente para quem vai trabalhar com importação, né, para quem vai fazer muitas importações ao longo do ano, esse 7,5% às vezes é muita grana. Tá? Nós temos clientes aqui que já importam com a gente há 2, 3, 4 anos, que importam todos os anos uma média de $100.000 em produto. Então, este cara aí está economizando por ano uma média de $7.500 só porque ele tem utilizado a Zip4Me e não outras empresas. Então, para esses caras aí, ele está economizando um carro praticamente todo ano. Pelo menos um carro aqui nos Estados Unidos. Né? No Brasil, eu sei que você não compra um carro com menos de 100 mil hoje em dia. Mas aqui nos Estados Unidos eu compro um belo de um carro com $7.000. Né? Então, é muita grana. Né? $7.500 convertido em real aí vai dar quase
50 mil reais, vou colocar aí, ó, 7.500 vezes 5,30, 40 mil reais. O cara está economizando todo ano 40 mil reais, né, esses clientes que importam muito. E você vai chegar lá também. Se você, o seu objetivo é revender, ganhar com isso, você fazer importação, gastar 100 mil dólares por ano não é muita grana, tá? 100 mil dólares por ano, para você ter uma ideia, para um empresário aqui nos Estados Unidos é o que ele gasta por mês, às vezes por semana. Tá? Eu, aqui, como o dono dessa empresa, para manter a Zipform funcionando é quase 100 mil dólares por mês, tá? Só para manter ela funcionando. Então, não é muito dinheiro, 100 mil dólares. E eu tenho cliente que faz muito mais do que isso, tá? Muito mais. Tem cliente que está batendo quase $1 milhão por ano em importação aí. Mas esses clientes são exceções. Os grandes revendedores, na maior parte, assim, na média, gastam ali uma média de 100 mil dólares por ano importando e revendendo produto, né? Eles estão ganhando uma média ali de 25, 30% de lucro em cima disso. Ou seja, eles estão ganhando ali uma média de 25 a 40 mil dólares de lucro em cima desses 100 mil dólares que eles estão gastando aqui. Ou seja, eles estão colocando no bolso extra, né, uma média de, vamos colocar aí, 30 mil dólares por ano, vezes 5,30, de 160 mil reais. Divide isso por 12, eles estão ganhando uma média de 13 mil reais de salário por mês. Então, faz muita diferença você fazer essa economia de 7,5% numa compra aqui, numa compra ali, numa compra no final do ano. O montante que você economiza é muita grana e isso vai fazer uma diferença e um impacto tremendo na sua margem de lucro, tá? 7,5% na sua margem de lucro é muita grana. Pra você ter uma ideia, como eu falei aí, o cara que ganha de 25 a 35, 40% ali de lucro por ano, se ele tivesse pagando imposto, ele ia perder esse 7,5%, tá? Porque ele teria que ter pagado o imposto aqui nos Estados Unidos. Então, a margem de lucro dele ficaria entre 20% e 30%, não chegaria nos 40%, por exemplo, entendeu? Então, é isso. Explicação dada. Agora, o próximo vídeo já é falando sobre o sistema. Um abraço, até logo.